Caro senador Rodrigo Hollenberg, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, semana passada nós estivemos inteiramente envolvidos no debate em torno da reforma do sistema tributário brasileiro, especialmente a unificação do ICMS. Tive até a alegria de tê-lo como aliado na causa da desenvolvimento e pesquisa, ciência e tecnologia, uma área de sua especialidade e expertise, na questão da informática. A frustração do governo federal e dos governos da região sul, como do meu estado, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e também São Paulo, com a reforma do principal imposto estadual, o ICMS, aprovada na Comissão de Assuntos Econômicos desta Casa, presidida pelo senador Lindbergh Farias, comprova as falhas de articulação do Poder Executivo com o Senado Federal sobre tão relevante questão com impacto direto sobre a economia e sobre a competitividade. Aliás, nós estamos vendo isso na relação da votação da matéria relacionada à MP dos portos. Reconheço aqui no Senado o esforço do senador Delcídio Amaral, relator da proposta de unificação do ICMS, o chamado PRS 01 de 2013. Foi feito o possível para tentar equilibrar entre os estados que compõem a federação as enormes divergências ou diferenças sobre este importante e, eu diria, estratégico tema. O esforço dos parlamentares das 5 regiões brasileiras, integrantes da comissão que analisou o PRS 1, também foi grande. Mesmo assim, a proposta aprovada na comissão, ou a CAI, não agradou o governo central e, claro, as regiões mais prejudicadas, no caso, a região sul e sudeste. A emenda, como se diz, ficou bem pior do que o soneto. A insatisfação foi tão grande que o Ministério da Fazenda já ameaçou, na voz do ministro Guido Mantega, descumprir o compromisso de compensar eventuais perdas dos estados com a reforma do ICMS, tributo que mais gerou arrecadação no país, somando mais de 325 bilhões de reais no ano passado, 2012. Desse total, 21 bilhões e 300 milhões foram arrecadados no meu estado, o Rio Grande do Sul, a 4ª maior arrecadação, atrás apenas de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. O objetivo básico da proposta de reforma do ICMS, que era mitigar a guerra fiscal e diminuir a insegurança jurídica, está, lamentavelmente, perdendo peso e significado, senador Roberto Requião. Esta Casa corre o sério risco de ver naufragar o único projeto que, mesmo longe de ser uma reforma tributária real, necessária, ampla, poderia ao menos trazer um norte de maior equilíbrio federativo. Não podemos nadar para morrer na praia. Os parlamentares se debruçaram sobre esse tema e o debate ainda está acontecendo. A análise do plenário deve ocorrer em breve e aí talvez possamos, na ampliação e no aprofundamento desse debate, melhorar as condições técnicas e políticas deste PRS 1. É perceptível a complexidade do assunto e o equilíbrio de pontos de vista sobre a matéria ou o PRS 01 de 2013. Para exemplificar, a emenda de minha autoria, emenda que levou finalmente o número 43, tentava corrigir algumas distorções no setor de informática. Foi rejeitada por 13 votos a 10, um placar considerado apertado, demonstrando o dissenso sobre a unificação do ICMS. As dúvidas sobre o novo formato desse imposto ainda estão latentes. Nem o setor de informática, altamente dinâmico e dependente de inovação e investimentos, conseguiu garantir alíquotas diferenciadas no âmbito da Zona Franca de Manaus para permitir a concorrência equilibrada e justa com os demais estados e regiões. O fim da guerra fiscal e uma maior segurança jurídica são os 2 objetivos centrais e que devem continuar sendo perseguidos. É preciso maior articulação
e maior clareza sobre este propósito, essencial para os rumos da importante matéria legislativa, que é a unificação do ICMS. Ora, a manter-se 3 tipos de alíquota, 4% para o Sul e Sudeste, 7% para o Nordeste, o Centro-Oeste e 12% para a Zona Franca de Manaus, é, a meu juízo, manter o princípio da guerra fiscal que está em vigor. Então, o que se fez foi piorar o que já não é bom, que é o sistema tributário atual. Desistir dos fundos de compensação, que somam atualmente 400 milhões de reais, como sinalizou o ministro da Fazenda, é um sinal claro da insegurança do governo em relação ao projeto que volta pelo visto, à estaca zero. A aprovação de uma alíquota diferenciada de 7% para operações comerciais e prestações de serviços nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, além do Estado do Espírito Santo, destinadas às regiões Sul e Sudeste, aumentou ainda mais a complexidade do assunto e maiores as divergências de entendimento e de trato desse setor. O relatório aprovado no dia 24 de abril, no substitutivo do senador Delcídio Amaral, já previa a alíquota de 7%, mas apenas para produtos industrializados, beneficiados e agropecuários que saem dessas localidades ou desses estados. Os jornais do final de semana e de hoje trazem a informação de que o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Nelson Barbosa, um dos principais formuladores de política econômica do governo, deixará a pasta. É uma informação relevante, sobretudo no atual momento econômico do país e desta discussão da unificação do ICMS, quando buscamos reformas estruturantes e compatíveis com o crescimento econômico e o equilíbrio federativo e fiscal e também tributário. Vale lembrar que o debate dentro da equipe econômica do governo é salutar. No regime democrático é assim. O que não pode acontecer é que esse debate e essas divergências revelem a desorganização política interna do governo em matéria tão importante quanto a área econômica. As divergências de opinião entre o ministro da Fazenda, Guido Mantega, o secretário do Tesouro, Arno Agustin, e o secretário executivo da Fazenda, Nelson Barbosa, são saudáveis desde que resultem em políticas com resultados reais para o desenvolvimento econômico e social do nosso país, mas não uma confusão e um desentendimento interno. As ações econômicas implantadas e alcançadas nas últimas décadas, como a estabilidade da moeda e a manutenção do poder de compra do brasileiro, devem ser valorizadas. Como tenho dito nessa tribuna, a tributação das empresas de modo desordenado e assimétrico, seja do Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país ou no Sul e Sudeste, impacta na vida de todos nós, consumidores, ainda que indiretamente. Cedo ou tarde, todos serão atingidos. Empresas competitivas com atuação em ambientes de negócios transparentes, com segurança jurídica, têm mais chances de investir para crescer e, consequentemente, produzir itens com preços mais baixos e competitivos para os compradores das diferentes regiões do país. Os serviços também tendem a melhorar de qualidade quando o foco é a gestão equilibrada, com regras justas e claras e espaço para a inovação e a competitividade. Ficou claro que ambientes caóticos, como é proporcionado hoje pelo sistema do ICMS, prejudicam o desenvolvimento sustentável em qualquer lugar do nosso país. 3 alíquotas de imposto, como eu falei antes, 12%, 7% e 4%, quando o objetivo é a simplificação, a unificação continua gerando distorções e está longe de fazer a unificação. Entendemos as necessidades de desenvolvimento de todos os estados da região norte do país, da região nordeste, que agora está padecendo uma das mais agudas secas que já se tem na história dessa região. E também a região centro-oeste, hoje bastante desenvolvida, usando os incentivos fiscais. Mas nós precisamos considerar também a percepção dos governadores da região sul e sudeste. São Paulo é importante parceiro comercial de diversos estados brasileiros, como o meu, o Rio Grande do Sul. Quem vende muito também compra. Mudar as alíquotas do ICMS de maneira apressada, sem a supervisão técnica e acurada do governo, é um caminho para aumentar a insegurança no atual sistema tributário já complexo e ultrapassado. A União continua concentrando enorme fatia
mais de 60% da arrecadação. Estados e municípios penam para ter acesso aos recursos essenciais ao desenvolvimento local. Falta gestão eficiente e sobra burocracia. A arrecadação dos estados proveniente do ICMS é importantíssima para o desenvolvimento das políticas estaduais, onde a União não consegue estar presente. Portanto, precisamos repensar esse debate do ICMS. É uma atitude importante para que a proposta não se torne um tiro no pé, não apenas do gestor estadual, mas dos cidadãos que precisam desse recurso gerado pelo ICMS para desenvolver serviços essenciais de responsabilidade estadual para a sociedade. Não tenho dúvida sobre o enorme esforço do senador Delcídio Amaral, relator da proposta PRS 1, para unificar gradualmente as alíquotas do ICMS nas operações interestaduais. A redução prevista é que as atuais alíquotas interestaduais do ICMS de 12% e 7% passem para 4% até 2021. A prova da relevância desta matéria está demonstrada nos 14 destaques apresentados por mim e pelos senadores Eduardo Suplicy, Francisco Dornelles, Flecha Ribeiro, Ricardo Ferraço, Sérgio Souza, Luiz Henrique, José Agripino, Inácio Arruda, Ciro Miranda e Lúcia Vânia. Sabemos que a União tem gastos obrigatórios com previdência, educação, saúde e encargos da dívida federal, transferências para estados e municípios, despesas com defesa, fiscalização e investimentos mínimos em infraestrutura. Por isso, a necessidade de novas equações mais equilibradas, bem debatidas com governadores e prefeitos. Atualmente, temos duas alíquotas interestaduais do ICMS. A de 12%, que incide sobre 83% das operações interestaduais, e de 7%, incidente sobre as demais operações, que, em torno de 17%, destinadas às regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Espírito Santo. Com o substitutivo aprovado no dia 24 de abril pela CAE, a Comissão de Assuntos Econômicos, o relator acrescentou mais uma alíquota, a de 4%, criando exceções para o gás natural, a Zona Franca de Manaus, as áreas de livre comércio, a maioria delas na região norte, para as saídas da indústria e de produtos agropecuários do norte, nordeste e centro-oeste destinados ao sul e sudeste do país. Essa nova dinâmica muda as decisões das empresas e o contexto econômico. Certamente, isso terá reflexos na arrecadação. Será saudável se esse movimento diminuir a chamada guerra fiscal, ampliando a concessão de incentivos para os estados produtores, favorecendo a competição justa, a livre iniciativa entre as empresas. O acordo bom é aquele que não sobrecarrega os estados produtores ao ponto de prejudicar a eficiência e o desenvolvimento dos consumidores e vice-versa. Deve ser medicamento indicado nas doses certas para os pacientes necessitados. No caso, apenas uma analogia para falar do que nós precisamos neste momento. Pelo jeito, a Federação Brasileira está na UTI, precisando de um tratamento melhor para um equilíbrio maior. Esse deve ser o espírito dos debates sobre tributos e carga tributária desta Casa. Os estados em desenvolvimento também são prejudicados quando os estados que detêm as maiores fatias de ICMS perdem recursos, como é o caso do meu estado, do Rio Grande do Sul, que tem uma situação financeira extremamente fragilizada, hoje com compromissos com o custeio do estado, superando as suas necessidades de arrecadação e perdendo o estado a capacidade de fazer novos investimentos. As transições são necessárias e devem preservar as conquistas e sucessos obtidos até então. A alíquota zero do ICMS seria o melhor dos mundos, o status ideal, a situação mais justa, mas a realidade exige que encontremos, no mínimo, caminhos menos penosos para todos os entes dessa federação que está tão fragilizada. Aliás, nesse contexto de dificuldades do imbróglio, está se vendo agora na medida provisória dos portos, que está comprometida na Câmara e que terá, nessa semana, até quinta-feira, de chegar a esta Casa. Se não houver uma qualificada articulação política numa matéria também complexa como essa, senador Rodrigo Hollenberg,
penso que é melhor voltar a estaca zero para se definir uma situação mais adequada às necessidades do país. A grande discussão é hoje, e ao meu entender, devia se compatibilizar o que está sendo feito de experiências exitosas nos estados, como no meu, no Porto de Rio Grande, ou imagino no Paraná, ou também no estado de Pernambuco, com uma abertura para a participação da parceria público-privada em relação ao setor portuário. Mas o governo criou uma alternativa que foi modificada e desfigurando o objetivo central na Câmara Federal, e aí caberá ao Senado fazer o exame dessa matéria. Mas o essencial é que o governo diga claramente o que pretende fazer, como vai fazer. E gostaria até de pedir, caro presidente, que seja feita a transcrição na íntegra de uma entrevista dada pelo empresário Pedro Passos, no jornal Folha de São Paulo. Ele preside o Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial. É também sócio fundador da Natura e pretende levar ao ministro Guido Mantega propostas para o país crescer mais. Essas são 10 propostas muito interessantes e sucintas, e eu gostaria que essa entrevista seja transcrita na íntegra, porque ela praticamente resume tudo aquilo que o Brasil está precisando hoje, com simplicidade, com clareza e com muita transparência. E a chamada dessa entrevista do líder Pedro Passos é: taxa de retorno se regula pela competição. Taxa de retorno se regula pela competição. Penso que aí está a chave do que deve acontecer em relação às concessões e também da confusão que o próprio empresário reconhece no tratamento da área fiscal, que eu acabei de mencionar, na comunicação de temas da inflação, na própria comunicação das concessões. O governo, diz o empresário, deveria reconhecer que precisa do capital privado nacional e internacional para dar conta de obras de infraestrutura, porque ele não tem poupança necessária para isso. E, por isso, eu queria a transcrição dessa matéria, porque ele também diz que o governo precisa sinalizar com clareza que investimentos são prioridade e não podem ficar regulando a taxa de retorno pelo método errado. Taxa de retorno se regula pela maior competição entre as empresas interessadas em ser concessionárias. Entre os 10 pontos listados no documento elaborado pelo IED, Pedro Passos destaca a necessidade de dar uma nova orientação à política industrial para que o país consiga reduzir o custo dos insumos básicos. Mais competitivos seríamos ao longo do tempo, reduzir o nível de proteção e as tarifas de importação. É uma nova proposta em cima da política industrial. O Brasil, gradativamente, precisa participar mais das cadeias produtivas globais. A manufatura afastou-se das cadeias globais e isso fez do país um fornecedor de recursos naturais, no caso as commodities, lembra o empresário. Se o Brasil não se integrar, vai perder mais produtividade e capacidade de inovação. Eu queria, portanto, que Vossa Excelência determinasse a transcrição nos anais do Senado dessa entrevista do presidente do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial, Pedro Passos, publicada no jornal Folha de São Paulo deste domingo. Muito obrigada, presidente.